Pessoal, nós iremos falar hoje sobre profundidade. Você quer ir fundo com Deus? Se você quer, você vai encontrar muita dificuldade e você vai aprender na pregação de hoje. Que Deus abençoe a todos. Muito bem, nós iremos falar nesta manhã de domingo para as pessoas que têm o desejo, claro, vamos falar para todos, mas essa pregação, ela vai abençoar e vai servir para as pessoas que dizem assim: eu quero ir mais fundo com Deus, eu quero mergulhar no oceano do Espírito, mas eu quero conhecer as profundezas, eu quero estreitar o meu relacionamento com Deus, eu quero fortalecer a minha aliança com Deus. Você quer? Nós bem sabemos que existe relógios que chama-se alguns prova d'água. Existe aqueles que suporta 50 metros, outros 100 metros. Há relógios que suportam 300 metros de profundidade. Mas aonde está o limite? O limite está na profundidade. Até mesmo muitos submarinos, existe submarinos e submarinos. Existe aqueles que suportam uma profundeza maior. E a prova disso está nos grandes naufrágios. O Titanic, por exemplo, quanto tempo levou? Foi muito tempo para descobrir o Titanic na profundeza dos mares. Por que levou tempo? Por que dificuldade? E por que muitos, tentando chegar até o navio, acabaram morrendo? Até o submarino não suportou, por causa da profundeza. Aí vem a seguinte pergunta: você quer ir fundo, profundo com Deus? Então, você vai aprender como fazer isso. Em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25, Paulo nos ensina ao dizer: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ó, você que estava aí dizendo assim: não, eu quero ir fundo com Deus, já começou a dificultar, porque para você ir fundo, você precisa deixar a mentira. E você sabia que 90% dos casamentos acabam naufragando, sendo destruído por causa da mentira? Não só casamento, governo, independente se é ele estadual, municipal, federal. Quantos políticos perdem a credibilidade por causa da mentira? Isso é independente de partido, a questão não é essa. Você sabia que muitos amigos, sócios, se perdem e ficam pelo meio do caminho? Amizades se acabam, sociedade, por causa da mentira? Porque uma vez você mentindo uma vez, você vai ter que contar várias mentiras para poder sustentar aquela primeira mentira. E aí, não sei se você percebeu, mas você pode agora, você que está me acompanhando pela rede social, você que tem em mãos a Bíblia, observe mais uma vez o versículo 25, porque ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O que significa isso aqui? Membros uns dos outros. Quando você vive na mentira, espiritualmente falando, é como se você tivesse um problema em um dos seus órgãos, por exemplo, o fígado, que vai começar a agredir, a afetar
a deixar os outros órgãos do seu corpo debilitado. Se o coração começa a dar problema, se o rins começa a dar problema, e deixa eu falar uma outra linguagem para você entender melhor. Se o amortecedor de um automóvel começa a dar problema, isso vai começar a sobrecarregar a mola, vai começar a sobrecarregar a suspensão do carro. É um efeito dominó. E a mentira tem causado estragos em vários âmbitos: familiar, trabalho, política, amizade, escola e etc, etc. Então nós falamos apenas de um versículo para aqueles que dizem assim: eu quero ir mais fundo com Deus. Depois ele diz assim, irai-vos. Você que está me ouvindo, você tem certeza que você quer ir fundo com Deus mesmo? Aí ele diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ora, quem é que não se ira? Quem nunca um dia você chegou e sentiu assim como a panela de pressão começasse assim a válvula, né? Fazer aquele barulho. Todo mundo. O problema não é você se aborrecer. O problema é você não se irar. O próprio Jesus se irou quando viu os cambistas fazendo comércio na porta do templo. Bispo, eu posso me irar? Nós somos seres humanos. O que você não pode é guardar, é manter, é levar aquela ira para o seu travesseiro. Aí diz assim, no versículo 27, não deis lugar ao diabo. Assim como a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte, esse não deis lugar ao diabo, entra o quê? A vigilância. A vigilância para que eu possa estar sempre fechando as brechas. Por isso que Jesus nos ensina ao dizer, vigiai. Primeiro ele diz, vigiai, e depois orar. E falando ainda em mentira, eu quero dar um exemplo de Safira e Ananias. Eles não precisavam mentir, bastaria ser sincero. E não teria acontecido tudo o que aconteceu. Então você quer ir fundo com Deus? Você quer um casamento com Ele? Você quer uma mudança total na sua vida? Não dê lugar para o diabo, não. Mas, bispo, como é que eu sei que eu estou dando lugar ao diabo? Quando você alimenta alguma coisa que não agrada a Deus. E aí, para terminar, ele diz, no versículo 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aqui, Paulo está nos ensinando que se você tem prosperidade, tem uma vida farta, uma vida com abundância, você deve acudir o necessitado. Agora, se você está vivendo com o pão nosso de cada dia, você não vai acudir o necessitado. Você vai manter somente a si mesmo e a sua família. E no versículo 29 diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Sabe, gente, a palavra de Deus nos ensina que 6 coisas aborrecem a Deus, e a 7ª Deus abomina. É como se Deus tivesse vontade de vomitar. E essa 7ª é aquilo que sai da nossa boca, que se chama semear contenda. Não fale mal do seu irmão.
Não saia por aí falando mal do fulano, do ciclano, seja ele da família, seja ele um desconhecido, seja ele lá do trabalho. Não se esqueça que Deus fez o homem ele mesmo disse, a nossa imagem e semelhança. Você quer ir fundo com Deus? Deixa a mentira. Se você se irou, se conserte. Não carregue a mágoa. Não dê lugar ao diabo. Se você está furtando, roubando, não roube mais. E que não saia da sua boca palavras que venham machucar o seu próximo. Aí você diz assim, bispo, já estou encontrando dificuldade. Mas é o que Jesus disse, a porta que nos leva ao reino de Deus, ela não é larga, ela é estreita. E para passarmos por esta porta, há necessidade de esforço, sacrifício. O sacrifício da renúncia, o sacrifício da oração, o sacrifício da busca, o sacrifício da leitura da Bíblia, o sacrifício de buscar a Deus, de perseverar, de manter os bons olhos, a necessidade de mantermos-nos nesse sacrifício. Faça isso, porque Deus tem coisas grandes, magníficas, gloriosas para realizar na tua vida, na tua família. Mas Deus está esperando você fazer a tua parte. Lembra quando Jesus ressuscitou a Lázaro? Ele ressuscitou, mas ele não tirou a pedra. Tira essa pedra. Deus tem coisas, como já disse, gloriosas para fazer na sua vida. Nós vamos dar continuidade à reunião. Você que nos acompanha pela rede social, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana. E nós já estamos nos preparando para irmos para São Paulo, Hortolândia, aonde estaremos realizando nesta segunda-feira às 19 horas na galeria A Noite do Fim. Você que me ouve agora pela rede social, você mora em Campinas, você mora em Hortolândia, você mora em bairros vizinhos, você é meu convidado para que o fim desse sofrimento, dessa vergonha, desse problema chegue ao fim e acabe definitivamente na sua vida. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até lá.